a dica de hoje é: como empreender de forma eficaz e eficiente na internet? Bem, para qualquer pessoa que queira empreender na internet, é preciso saber que existe uma gama multifacetada de possibilidades, ou seja, o céu nem é mais o limite quando se trata de empreendimentos na internet. No entanto, é preciso que o indivíduo que vá pensar em se lançar na internet como empreendedor, evidentemente precisa saber que ele deve conhecer e deve escolher um nicho de atuação. E por que eu digo isso? Porque é exatamente a definição do nicho que vai garantir a possibilidade de você se estabelecer e ter sucesso na internet. Quando nós pensamos em nicho, geralmente falamos em nichos grandes, como educação, moda, fitness, podemos pensar em business, mas hoje, pelo fato de a internet já possibilitar uma especialização maior, nós devemos compreender que é possível falar em micronichos. Então, quando falamos, por exemplo, no nicho de educação, você pode pensar na educação segmentada. Então, você vai trabalhar com preparatório para um concurso público, preparatório para um Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, você vai trabalhar com pós-graduações, você vai trabalhar com cursos livres, como cursos sobre venda de passagens aéreas, cursos voltados para a capacitação profissional no sentido de oratória, no sentido de advogados que querem gerir um escritório. Então, hoje, esses nichos começaram a se especializar. Então, além de você identificar um nicho de trabalho, você precisa identificar um micronicho em que você vai atuar. Porque dessa forma, quando você for realizar um anúncio, quando você for desenvolver um MVP, que é um mínimo produto viável, você já vai saber quem serão os seus prospects, né? Quem será, falando no português claro, quem serão os seus clientes em potencial. Porque você não pode vender tudo para todo mundo, porque começar dessa forma é a garantia de frustração do seu empreendimento. Então, vamos pensar aqui, definir um nicho é o primeiro passo, certo? Então, isso garante que você vai empreender de forma eficaz, porque você vai concentrar os seus esforços em um público-alvo. Agora, como é que você garante a eficiência disso? Então, você vai precisar entender qual será a sua estratégia para a montagem de um mínimo produto viável. Vai ser um curso? Vai ser um e-book? Vai ser um audiobook? Vai ser um compilado de informações? Você vai vender inscrições numa mentoria feita por meio de aplicativos de comunicação, tais como o Telegram ou como o WhatsApp? Qual vai ser a sua estratégia a ser abordada? Você vai prestar serviço ou você vai vender um produto? Porque, por exemplo, um professor de língua portuguesa que tenha uma especialização em produção textual, que escreva redação, que trabalhe com isso, poderá claramente vender um serviço de consultoria de redação, correção de redações. Uma pessoa que tenha uma expertise dentro do campo jurídico poderá vender consultoria para a montagem de peças processuais. Uma pessoa que tenha expertise no campo da educação física poderá vender uma consultoria sobre preparação física nichada. Você pode ter uma preparação física para alunos que vão fazer um teste de aptidão física, você pode ter preparação física para pessoas que querem sair do sedentarismo, você pode ter preparação física para atletas que queiram buscar ali o mundo do fisiculturismo, atletas que estão em um segmento específico, como corredores, como velocistas, como levantadores de peso, e aí trabalhar de forma segmentada com essas pessoas e aí prestando um serviço de consultoria. Lembrando que existe uma diferença muito grande no quesito precificação. Quando você trabalha uma consultoria, você está trabalhando de forma mais próxima com os seus clientes. Então, a sua precificação é muito mais elevada em relação àquele indivíduo que vai trabalhar
com a venda de um produto, como um curso ou um e-book. Então, nesses casos, o empreendedor precisa ajustar qual será o seu foco de angariação de rentabilidade. Ele vai ter que saber, ele quer despender mais esforço na preparação de um produto ou ele quer despender mais esforço na execução de um serviço. Isso tem que ser colocado na ponta do lápis, porque a internet nos apresenta algo que talvez o presencial não nos apresente, que é o potencial de escalabilidade. Então, vamos imaginar aqui, o indivíduo se propõe a vender, vou dar um exemplo que eu já vi acontecer, pacotes de correção de redação. Perceba, você anuncia como um produto, um pacote, mas você está vendendo, na verdade, um serviço, que é a correção de redações. Ótimo. Suponha que você anunciou isso e conseguiu 1.000 clientes e cada pacote você vendia 10 correções. Você consegue mensurar, só nesse exemplo, o tamanho do esforço que o indivíduo terá que desprender? Veja, ele foi e fez uma oferta muito simples, né? Ele colocou lá R$10, 10 redações corrigidas. Ele terá aqui R$10.000, mas ele também terá que entregar o serviço de correção de 10.000 redações. Isso dá um trabalho sobre-humano e inviabiliza o negócio assim que ele nasceu. Por quê? Com R$10.000, ele não conseguirá garantir em um mês, por exemplo, essas 10.000 redações corrigidas. E se ele tiver que contratar um serviço terceirizado para isso, ele já não está empreendendo de forma inteligente, porque ele vai gastar todo o seu patrimônio adquirido, né, toda a sua receita adquirida para entregar o serviço. Então, é algo importante a se considerar, né, esses 3 passos elementares quando nós pensamos em como empreender de forma eficaz e eficiente na internet. E a dica de hoje é: qual o segredo para empreender no ramo da educação? Bem, eu estou no ramo da educação há praticamente 21 anos. Eu comecei a dar aulas muito cedo, tinha apenas 15 anos quando eu comecei a lecionar. E eu acompanhei toda a transformação que a virada cibernética trouxe para o mundo dos negócios dentro da educação. Quando eu era simplesmente um aluno, o que é que nós percebíamos que envolvia muito as turmas? Aquele professor mais bonachão, cômico, que contava piada, que fazia musiquinha na sala de aula. Conforme a educação foi se especializando no meio físico lá, o que é que aconteceu? Esses professores começaram a perder espaço. Quando nós tivemos o advento da internet, nós tivemos ali muitos professores que migraram o que nós teríamos o presencial para o online e migraram do seu jeito. É lógico que hoje, em razão das mídias sociais, nós temos muitos professores daquele mesmo estilo, professor bonachão, que faz musiquinha, que faz piadinha, que viralizaram na internet. Eu conheço inúmeros casos. Acontece que esses professores não conseguiram empreender na internet. É diferente você viralizar na internet no ramo da educação de você empreender na internet. Empreender na internet no ramo da educação significa você conseguir viver disso, viver das suas aulas, viver dos seus cursos, trabalhando com o conhecimento no campo da educação. E eu vou dizer para você que o segredo para empreender no ramo da educação é, principalmente, você entregar uma solução para o problema do seu aluno. O seu aluno quer resolver um problema, ele quer aprender matemática, ele quer aprender língua portuguesa, ele quer aprender a escrever uma redação, ele quer aprender
a como redigir uma peça processual, ele quer aprender direito penal, quer aprender direito administrativo, quer passar no concurso, quer ser aprovado no Enem, na verdade, ter uma boa nota no Enem para ser aprovado num exame vestibular, né, para ingressar numa universidade. Ele quer verticalizar a sua formação numa pós-graduação. Então, você tem que aprender que a grande sacada é você resolver o problema do seu aluno. Posso citar um caso muito curioso de colegas que têm muita visibilidade, mas não conseguem vender um curso. Por quê? Porque quando o professor se apresenta como um comediante, ele continua como comediante. E o comediante vende o quê? Show de stand-up, não aula. Muitas vezes o indivíduo gosta de assistir as piadinhas do professor X, mas prefere comprar aula, curso, conhecimento do professor Y, porque aquele é a autoridade, porque aquele tem uma fala que garante que o indivíduo vai aprender, que o indivíduo vai estudar, e não fica naqueles subterfúgios de utilizar uma piada para esconder o não conhecimento em relação ao assunto. Então, em primeiro lugar, resolver o problema do aluno. Segundo lugar, entender que o seu cliente é aluno e aluno essencialmente é carente. Ele quer conversar com o professor, ele quer tirar dúvida. Então você tem que ter um pós-venda muito humanizado, muito solidário e que te coloque em contato com o cliente, com o aluno, para que ele sinta que você está perto dele e que você não é só mais um número para ele. Então, na experiência do aluno, ele precisa sentir que ele está em contato com você. E é por isso que também é importante você considerar o trabalho não só de venda, mas também do pós-venda e do amparo para o seu aluno. Você também precisa considerar que aquilo que você for ofertar para o seu aluno tem que ser muito bem realizado. Ou seja, uma entrega de material tem que ser um material de excelência. Entrega de vídeo, vídeo de excelência. Entrega de assessoria, assessoria de excelência. Somente dessa maneira o aluno vai se fidelizar como seu cliente, enxergará você como referência e sempre que você aparecer em uma rede social, ele vai recomendar o seu trabalho, que é aquilo que nós chamamos de prova social e é aquilo que faz com que as pessoas adquiram o seu produto sem que você tenha que forçar uma técnica de venda artificial. E a dica de hoje é: como enfrentar os desafios de se empreender na educação? Bem, quando nós estamos empreendendo na educação online, e é preciso que se diga isso, não é qualquer forma de empreendimento na educação, é na educação online, existem muitos desafios, certo? Primeiro desafio é o fato de que você vai nadar num mar em que já há grandes tubarões. As grandes corporações notaram que o nicho educacional é um dos principais, se não o principal, dentro da rede mundial de computadores. Então, o investimento que existe é pesadíssimo em relação à tecnologia e em relação às soluções tecnológicas para que você consiga chegar a mais clientes, a mais alunos. Então, um dos desafios é entender como você vai se posicionar dentro desse mercado na concorrência com os gigantes da internet. Por exemplo, eu vendo curso de língua portuguesa. Todos os gigantes da internet vendem também cursos de língua portuguesa. E quando eu falo gigantes da internet, são os gigantes educacionais. As grandes empresas de educação que contratam professores de língua portuguesa para ministrarem cursos. Eles cedem os direitos, né, de exploração daquele conteúdo e as gigantes da internet comercializam. Como é que eu, Pablo,
Um professor que mora em Cascavel, no oeste paranaense, consigo fazer frente a esses indivíduos? É simples. Eu trabalho a minha carta de vendas de uma forma que eu explico que o meu conteúdo somente eu posso entregar ao aluno, que a minha assessoria somente eu posso entregar, que a minha didática não está em lugar nenhum desses gigantes, está apenas no meu site, está apenas no meu negócio. Assim, eu garanto que essa concorrência seja irrisória para mim. Enquanto eles precisarem fazer liquidação, fazerem ponta de estoque para vender um curso isolado, eu posso trabalhar o valor que eu acredito que o meu serviço valha. E assim eu posso falar com o meu aluno de indivíduo para indivíduo e mostrar para ele qual é a vantagem de ele estudar comigo e não ser mais um número no arcabouço de um gigante da internet que tem 40, 50, 60, 100 mil alunos. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio tem a ver com a ideia de você mostrar que você é autoridade naquilo que você fala. Quando você está empreendendo no ramo da educação, principalmente nesse ramo da educação online, existem milhares de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. Elas também estão dando dicas, estão fazendo nuggets, estão trazendo conteúdo. A questão aí é, como você se diferencia dessas pessoas? Como você mostra que o seu conteúdo possui muito mais valor do que os demais? Porque, em teoria, o sol da internet nasce para todos. Porém, você precisa buscar o seu lugar ao sol de forma inteligente. Então, não basta só você aprender como se posicionar, qual é o seu nicho e quais são os desafios. Você também precisa se especializar em outras coisas que talvez os seus, entre aspas, stakeholders não tenham se especializado. Você precisa saber fazer tráfego pago na internet, se não souber, contratar um terceirizado. Precisa ter alguém que faça diagramação competente dos seus materiais, alguém que faça uma edição criativa dos seus vídeos, alguém que diga para você, olha, é preciso que você explore mais o conteúdo tal e menos o conteúdo tal, e que você entregue um serviço em completude, e que, como eu já repisei, você pense no aluno e resolva os problemas dele. Porque na maior parte das vezes, esses gigantes da internet, que são seus concorrentes, não resolvem o problema do aluno. Eles trabalham em linha de produção. Então, abandone a linha de produção e invista pesadamente na personalização do seu negócio. Esse é o segredo para você enfrentar os desafios de empreender no ramo da educação online. E a dica de hoje é como deve ser a preparação, o mindset de quem empreende na internet. Essa é uma questão delicada, essa é uma questão importante e nós precisamos explorar com cuidado. Olha só, eu trabalho na internet há 15 anos. O que eu aprendi até agora? Que a internet, eu faço uma brincadeira, não leve a mal. A internet é um curral. E por que eu digo que a internet é um curral? Porque você chega cheio de boa vontade, querendo mudar o mundo, querendo ajudar as pessoas, entregando o melhor de si na internet. E na maior parte das vezes, as pessoas respondem com o pior delas. Experiências próprias, para que eu possa esclarecer isso para você. Eu paro a minha vida, eu deixo de brincar com meu filhinho, eu deixo de conversar com a minha esposa, eu deixo de ler os meus livros para colocar lá uma dica de língua portuguesa para que as pessoas possam escrever em seus currículos, em seus textos, seus e-mails de trabalho e tudo mais, possam escrever corretamente. Mostro essa dica. 30 minutos depois, aparece alguém e fala, olha o tipo desse cara aí que se diz professor, tem brinco, tem tatuagem. Professor não anda assim, professor não é desse jeito. Como é que esse cara
coisa que também já aconteceu comigo. Eu sou paranaense, eu sou do interior do Paraná. Eu modulo muito a minha forma dialetal, certo? Mas quando eu iniciei, era muito comum eu utilizar o R retroflexo, né? O porta, beleza? Já houve gente dizendo, como que esse cara é professor de português e fala porta? Aí eu tinha que perder um tempo e ir lá no comentário escrever, cidadão, eu não sou apenas professor de português, eu sou doutor em linguística cognitiva. E o que você está fazendo é discriminar um falar regional do fenômeno do rotacismo, que você sequer sabe o que é. E aí, isso me desgastava demais, cara. Isso me desgastava muito. Eu já mudei de um curso para outro curso quando me fizeram uma proposta de trabalho e eu fui apedrejado online, dizendo que eu não tinha gratidão pelo curso em que eu trabalhava, simplesmente porque eu mudei de emprego. Quando eu comecei a empreender na internet, era muito comum as pessoas virem e falarem assim, olha, tá querendo ser blogueirinho, tá querendo ser instagramer, influencer, toma vergonha, vai trabalhar, vai ser professor. Por que estou dizendo isso? Porque quando você começar a empreender na internet, muita gente vai reprovar você, muita gente sequer vai assistir aos seus vídeos ou aos seus conteúdos para te ajudar. Muita gente vai assistir para caçoar de você. Muita gente virá com várias pedras na mão para arremessar todas em você e ver se consegue derrubar você. A grande questão é, construa um mindset em que você aprenda a ignorar essas pessoas e dar atenção, jogar a sua luz sobre as pessoas que vêm e dizem, bom trabalho, você me ajudou, eu gostei muito disso. Porque as pessoas, muitas delas estão na internet apenas para destilar o seu ódio. Por que eu estou falando isso para empreendedores? Porque, meus amigos, em pouco tempo, se você começa a receber esse ódio demais, você começa a ter que procurar terapia, psiquiatra, tomar remédio. Muitas pessoas não conseguem gerir isso e começam a desenvolver síndrome do pânico. Porque a internet e os grandes mecanismos de comunicação hoje, eles são modulados para nos gerar ansiedade. Você pode reparar que se você ficar 3 dias sem mexer no seu celular, você fica muito menos ansioso do que se você conviver normalmente com ele. A grande questão para preparar o seu mindset nesse sentido é aprender a ignorar os haters, entender que eles são pessoas que têm problemas próprios e que eles não são um problema seu. E assim você garante saúde mental para conseguir empreender nesse ramo. E a dica de hoje é como garantir um empreendimento duradouro na rede, na internet. Existe uma palavra que resume toda essa dica: atualização. Se você trabalha empreendendo na internet, você precisa estar atento às constantes mudanças. O que viraliza, o que vira trending topics, o que é que está vendendo mais, o que é que está vendendo menos, como tem sido o comportamento das pessoas dentro da rede, como elas estão utilizando a rede, como elas estão se comunicando, quais são os novos aplicativos que estão surgindo. Você já tem uma conta nesse novo aplicativo? Você já tem uma conta nessa nova solução que está trazendo mais facilidade para as pessoas? É atualizar-se. Não adianta você pegar uma carta de vendas, que foi uma coisa famosa, como, por exemplo, a teoria do lançamento, que era uma coisa popular no Brasil nos idos de 2018, e querer aplicar hoje, porque já existem várias repaginações disso. Você precisa se atualizar. E como é que você se atualiza? Seguindo outras pessoas que também empreendem online, observando quais são os shapes, quais são os modelos que elas estão adotando para empreender nesse campo. Essa é a forma mais inteligente de você garantir que o seu negócio nunca saia do hype, nunca saia daquilo que está em alta. Quanto mais atualizado você estiver,
mais em alta você conseguirá deixar o seu negócio. E esse é o segredo da longevidade para um negócio que está na internet.